Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. Estando reunido com eles, mandou-lhes que não saísse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual ele disse: ouvistes de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que soprava, encheu toda a casa aonde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que, repartindo-se, pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ainda, por favor, capítulo 10, versículo 44. Até o 46. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. E todos os crentes que eram da circuncisão, os judeus, e vieram com Pedro, ficaram atônitos de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificando a Deus. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus, é neste nome que nós estamos nesta manhã congregados, confiados unicamente na Tua infinita graça, no Teu infinito poder. Senhor, nós precisamos não apenas ler estas palavras, porém nos prostrar sobre elas e perguntar ao Senhor o que está acontecendo conosco, Senhor. Por que nós estamos tão distantes? Por que somos divorciados desta realidade, Senhor? Por que que nós preferimos uma vida cristã tão diferente desta que o Senhor nos propôs na Tua palavra? Senhor, nós não queremos voltar à história de Atos. Nós queremos, Senhor, retornar ao propósito do Teu Espírito que iniciou na igreja de Atos, Senhor. Senhor, o que nós queremos é entender porque entre nós e a igreja de Atos existe um vazio tão grande, Senhor. E nós não paramos para refletir. Nós estamos seguindo, Senhor, como que nós mesmos decidindo escrever a nossa história. Senhor, que nós tenhamos a humildade nesses dias aqui de reconhecer que falhamos, que fracassamos. Nosso modelo de fé está completamente fora do padrão da Tua palavra e da Tua vontade. Nosso modelo, Senhor, de congregar, de reunir, de orar, de adorar, de pregar, está totalmente divorciado, Senhor, daquilo que nós vemos na Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não podemos ser uma igreja à nossa maneira, nós queremos ser uma igreja à Tua maneira. Então, querido Espírito Santo, faz-nos entender a profunda relação do Pentecoste com a cruz, para que nós venhamos nesses dias ser restaurados. Será uma ofensa a Ti, a Tua santa pessoa, se nós sairmos deste lugar apenas com o senso que participamos de uma conferência. Nos perdoa, Senhor, nos perscruta, Senhor, que Tu possas, de maneira poderosa e soberana, como educado cavalheiro que és, venha até a nós, Senhor, e nos conduza pelas Tuas santas e potentes mãos,
ao verdadeiro caminho no qual o Senhor deseja um dia levar a tua igreja para apresentá-la a Cristo. Como Eliezer apresentou Rebeca a Isaac. Então nos ajuda nesta hora, para que nós não fiquemos aqui apenas com a saudade de mais um encontro, mas que nós tenhamos um verdadeiro encontro contigo, porque nós já perdemos oportunidades demais nesses encontros. Então pedimos misericórdia e pedimos perdão, porque já fazem 20 anos que nós estamos fazendo encontro, e até agora não decidimos te seguir com toda a sinceridade do nosso coração. Nós somos frequentadores de conferências, Senhor, e quantas nós temos frequentado, Senhor, e os nossos caminhos não mudam, as nossas comunidades não mudam, a nossa maneira de viver não muda, a nossa maneira de pensar não muda. Então nós queremos, Senhor, uma conversão genuína aos teus pés neste lugar. Então nos ajuda, Senhor. Vem queimar o nosso coração, inflamar o nosso coração com a tua presença. Aviva a tua obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor. Porque há sim um remanescente neste lugar, Senhor, que anela profundamente um profundo encontro com o Senhor. Há uma profunda angústia no coração de muitos aqui. Há uma concordância absoluta aqui, Senhor, de que a maneira como nós temos andado, mesmo com a luz que temos recebido, não é o ideal. Então nós clamamos, Senhor, nesse senso de urgência, como nos falastes ontem, nós clamamos a Ti, Senhor. Socorre o Teu povo neste lugar. Socorre a Tua igreja neste lugar. Há muitas localidades aqui, então vem e nos socorra, Senhor. Nós precisamos de um novo Pentecostes, Senhor. Restaura o nosso Pentecostes, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, o tema deste encontro é refletindo a obra do Espírito Santo. Esta palavra, refletindo, ela precisa ter uma tônica muito forte nos nossos corações. O que eu creio que inquieta o coração de Deus nesta hora é a maneira como nós não temos discernido as suas visitações. Corremos o grande risco de tornar um encontro como esse apenas na esfera de um evento e não de um acontecimento. Deus anela muito mais um acontecimento do que um evento. Um evento, possivelmente, no ano que vem, teremos outro. E teremos outros, e outros. Mas vamos refletir, irmãos, quantos temas foram estudados e nós não vivemos nenhum deles. Será que não nos cora a face de vergonha diante de Deus, de nós estudarmos um tema tão significativo e profundo como esse, irmãos, sendo que nós não vivemos e nem buscamos viver e nem buscamos arrepender e nem mesmo orar intensamente para que a realidade da palavra de Deus fosse viva, tanto de maneira pessoal como congregacional? Os temas que nós estudamos no passado, um deles, avivamento. Meus irmãos, eu creio que se houver um mínimo de sobriedade em nós deveríamos chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, nós nos arrependemos, porque um dia o Senhor nos falou sobre avivamento, baseado no livro de Abacuque. Pessoalmente, irmãos, eu testemunhei para vários irmãos, embora fizesse parte do grupo de irmãos que ministrou a palavra naquela conferência, mas eu tive a clareza de entender que um dos irmãos que estava ministrando entre nós, ele recebeu uma carga viva, como eu nunca havia estudado o livro de Abacuque, recebido tanto do Senhor, como através daquele irmão. O Senhor nos trouxe uma carga tão preciosa. E o que nós fizemos da palavra de Deus? Olha, meus irmãos, eu creio que
Os maiores cemitérios do mundo, onde estão depositadas as maiores riquezas do mundo, somos nós mesmos. Nosso coração tem sido o maior cemitério, onde estão as maiores riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo, sepultadas dentro de nós. E nós não ficamos incomodados. Eu não poderia e nem seria honesto com o que o Senhor tem falado ao meu coração, se eu não compartilhasse isso com vocês e não os encorajasse a fazer uma profunda reflexão, o que temos feito com a palavra de Deus, com o encargo do Espírito. Nós vivemos uma geração de uma profunda dispersão, um comodismo. Nós somos uma geração muito abençoada no sentido material da palavra, em termos de posses, condições. Nós temos tantas viagens para nossa satisfação, nosso prazer, nossos deleites. Temos casas confortáveis, uma vida tão agradável no sentido material, porque você tem tanto da tecnologia, da acessibilidade, que facilita tantas coisas, que te dá uma vida tão agradável. Você pode fazer uma viagem para onde você quiser, você só leva o seu cartão porque você tem crédito, você tem condições, você não se preocupa com isso. Todo esse comodismo, irmãos, tem criado em nós uma terrível calosidade e produzido um coração frio, indiferente. Nós não temos percebido o mundo espiritual. Nós não temos percebido que tudo isso, irmãos, por mais cômodo que seja, por mais interessante, por mais que nos facilite, propicie satisfação, nós não temos percebido que por detrás de tudo isso existe um espírito maligno. Jesus, ele falava disso de maneira tão clara. O apóstolo João, nas suas epístolas, tratou disso de maneira doutrinária, o espírito do mundo, um espírito sutil, um espírito que distrai, um espírito tão terrível, que o seu único objetivo é nos afastar da presença de Deus. O propósito de Satanás em utilizar a força e o poder do mundo é nos roubar da presença de Deus. Se tem algo, irmãos, que nós não temos percebido, é isto. Eu tenho absoluta certeza que vocês não discordam do que eu vou dizer, das questões que eu vou levantar. Será que na comunidade que você reúne, você pode levantar e dizer assim: irmão, na comunidade aonde eu me reúno, a vida de oração congregacional é um exemplo, é uma escola. A igreja toda está envolvida na oração congregacional. Uma oração que move os céus. Oração é prioridade, é um fundamento entre nós, é um fundamento na igreja de Atos. Agora eu pergunto, tem aqui, irmãos, alguém que ousaria levantar e dizer: irmão, lá onde eu me reúno, oração congregacional é um fundamento. Lá nós experimentamos isso de maneira coletiva. Tem? Então vamos para um outro ponto. Eu poderia começar na ordem, né? Vamos ali, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, palavra. A doutrina dos apóstolos é a palavra. Atos 5:42, não cessavam de pregar e ensinar que Jesus era o Cristo. Então o que era a doutrina dos apóstolos? Cristo, o Logos, a palavra viva. Então eu pergunto, nas nossas comunidades, a palavra tem um lugar central, é um fundamento? Lá onde você reúne, existe sim, não irmãos que pregam, mas irmãos que expõem a palavra de maneira inspirada. Lá a palavra, ela é percebida, não é como
um bálsamozinho, um perfumezinho, que as pessoas saem dizendo, que cheiro gostoso, que aroma. Ou ele sai e diz, irmão, eu estou transpassado, eu estou perfurado, estou esmagado. Esse fundamento você tem aí, onde você reúne. Lá a igreja, no dia da reunião da palavra, os irmãos têm uma disposição, um compromisso em estar ali sentados, para sentir a vara e o cajado de Deus mostrando o caminho. A pergunta é, existem profetas e mestres com esse encargo em nossas assembleias locais? Ou que funciona para substituir o ministério da palavra? É uma coisa árida, sem vida. É o entretenimento. São aqueles tipos de mensagens para afagar o ego. São discursos com cunhos psicológicos. Ou verdadeiramente você sente a espada do Espírito pelejando numa assembleia, prevalecendo no meio de uma assembleia? Existe, irmãos? Então, se não existe, esse fundamento está fora. O primeiro fundamento foi tirado. É uma casa com 3 fundamentos. Então vamos para o segundo. Comunhão. A comunhão nas nossas assembleias é uma experiência baseada em afinidades. Comunhão nas nossas assembleias se baseia apenas na reunião ou na mutualidade. Comunhão é uma das palavras mais sublimes, mais elevadas. É como a palavra glória, como a palavra graça, como a palavra amor, no sentido ágape. Comunhão é uma das palavras que define Deus. Glória define Deus, amor define Deus, comunhão define Deus. Comunhão é Deus, porque Deus é a comunhão de 3 pessoas. Eu pergunto, essa comunhão real, viva, de cuidado, mutualidade, onde cada irmão procura viver para o outro e não para si mesmo, existe? Se não existe, então é uma casa que só tem 2 fundamentos. Então vamos para o terceiro, mesa do Senhor. A mesa do Senhor é central? Ou é um ritual? Os irmãos comem porque parte o pão no domingo de manhã e a gente está lá e tem que comer. Ou quando você come, você tem absoluta certeza que você está tocando a realidade daquilo que é o corpo de Cristo, daquilo que é o sangue de Cristo. Quando você come, quando você bebe, você está comendo o próprio Cristo, sua realidade, sua vida, sua vitória sobre a carne, o pecado, o mundo, o diabo, o pavor da morte. Quando você come, você bebe de maneira comunitária, congregacional, diante da mesa do Senhor, flui um senso de devoção, de gratidão, de pertencimento, de ser amado, de reconhecer todo o significado daquilo que foi a cruz na experiência da tua vida. A mesa comunica isso? Ou é só mais um dia e um ritual? Não é assim? Então tire-se mais um fundamento. Por último, irmãos, aí entra as orações. Como que são as orações? Aí volta a minha primeira pergunta. As orações ali, onde você está, onde nós estamos, onde eu me reúno. Nossas orações, irmãos, nossa reunião. Eu não sei qual é o dia que vocês têm em suas localidades, mas com certeza tem um dia. É aquele momento onde você sente os céus e a terra, o que for ligado na terra é ligado nos céus, o que é desligado na terra terá sido desligado nos céus. Existe mesmo, irmãos. Como aquela experiência lá de Atos, capítulo 4, quando Pedro e João foram libertados da prisão, e eles foram até onde os irmãos estavam reunidos, e eles narraram tudo o que eles passaram, tudo o que eles sofreram, todos os açoites, e narraram, irmãos, com alegria. Eles testemunharam com alegria, tanta alegria, que quando eles estavam falando aquilo, os irmãos levantaram uma voz, uma única voz ao Senhor, e oraram ao Senhor, para que o Senhor desse graça, para que aqueles instrumentos
aqueles apóstolos tivessem toda a intrepidez para comunicar a sua palavra, e que nada, nem ninguém pudesse detê-los, quando eles levantaram aquela única voz, coletiva, congregacional. Sabe o que aconteceu? Diz que aquele lugar tremeu, houve um terremoto santo naquele lugar. Lembra Atos 12, Herodes havia matado Tiago, agora ele queria matar Pedro. Então a Bíblia diz que ele foi lá e tomou Pedro e levou para o cárcere. E Pedro ficou preso ali, ele colocou 4, eram 16 soldados. Ele pediu que eles se revezassem em grupo de 4. 2 ficavam na porta e Pedro ficava entre 2. Então Pedro está deitado entre 2. A igreja não teve nem tempo de chorar a morte daquele apóstolo tão importante, Tiago. Sabe o que ela fez? Atos 12, diz que a igreja levantou a voz para os céus. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Um anjo desceu, entrou naquele presídio, porque no outro dia Pedro seria apresentado e consequentemente seria morto. Aquele anjo foi lá e disse: levanta-te. Pedro achou que estava tendo uma visão. Aí a Bíblia vai contando, irmãos, que eles saem do meio daqueles 2 guardas, passam pela primeira porta, vão saindo, e os irmãos estão orando. Os irmãos não pararam de orar. E aí Pedro foi seguindo, o anjo conduziu Pedro até fora, e Pedro foi até onde os irmãos estavam. Pedro bateu na porta, Rhodes foi lá e olhou. Ela ficou tão alegre, tão espantada, que ela voltou e contou para os irmãos. Os irmãos não acreditaram que Pedro estava ali. E quando os irmãos foram ver, verdadeiramente Pedro havia sido libertado por um anjo. Irmãos, sabe o que é que nós perdemos, irmãos? Nós perdemos isso, esse fundamento. Porque nossas orações, irmãos, elas são tão arrastadas, tão amarradas. Nossas orações se tornam um martírio emocional, uma coisa difícil. A gente não tem percebido o que é esse fundamento. E eu pergunto, tem esse fundamento? Nas nossas comunidades tem? Irmão, se eu der essa notícia para vocês aqui, que essa construção toda aqui não tem nenhum fundamento e não tem nenhuma garantia, o que vocês fariam agora? A única coisa que faz vocês estarem sossegados e tranquilos aí, sentados, é saber que existe fundamentos nessa construção. Porque você olha as paredes, não tem rachadura. Quantas rachaduras e brechas existem em nossas comunidades, irmãos? Sabe por quê? Os fundamentos foram tirados. Nós estamos colocando calço, nós estamos colocando aí subterfúgios. Então, irmãos, nós precisamos refletir. Nós precisamos ir a fundo nisso. Quem é que vai a fundo? Quem é que está se importando? Se nós estamos preocupados é com o próximo final de semana, com o próximo programa. Nós não olhamos para trás, nós não discernimos o tempo. Como que nós vamos seguir em frente se nós não olhamos nós mesmos? E aí, irmãos, nós temos um meio de nos esconder facilmente e aliviar nossa consciência. E tudo isso está numa pequenininha palavra, nós. A gente fala assim, nós não oramos. Nossas igrejas não oram. Nossos irmãos não participam. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não oro, irmão. O problema aqui, tudo está acontecendo, sou eu. Alguém faz isso? Ninguém faz. A gente fala assim, não, nós, irmãos, aqui somos pessoas fracas. Nós temos que parar de se esconder. Deus está procurando aqueles que vão ter coragem de dizer assim, Senhor, o problema sou eu. O problema sou eu, Senhor. O problema sou eu. Fazer o que Jonas fez. Eu sou o problema desse navio. Está tudo indo a pique, é porque eu sou o problema. Porque se Deus encontrar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, Ele pode começar algo. A questão, irmãos, é que a gente condena todo mundo, se esconde de trás do julgamento. E nós não precisamos julgar nada, irmãos. Nós não temos papel de juiz. A própria palavra julga. Só você ler ela, você vai ver o julgamento dela.
O Espírito convence. Mas sabe por que o Espírito não nos convence? Porque nós não queremos ser convencidos, nós queremos que os outros sejam convencidos. Nós queremos que algo comece nos outros. Porque o dia que você, o dia que eu se dispor e disser assim: Senhor, comece comigo, faz em mim, porque o problema sou eu, o Jonas aqui sou eu, o problema da oração sou eu, o problema da palavra sou eu, o problema da comunhão sou eu sou o problema. Faz em mim, começa em mim, porque Deus não vai começar em você para morrer em você, Ele vai começar em você para atingir a muitos. Ele começou em Abraão para atingir a muitos, Ele começou em Jacó para atingir a muitos, Ele começou em Moisés para atingir a muitos. Nós precisamos ter essa consciência, porque nós estamos vivendo um momento tão crucial da história, o Espírito Santo está aí. O que nós fazemos é cantar sobre ele e cantar errado ainda, orar sobre ele e orar errado. Nós pedimos assim: Senhor, derrama do teu Espírito, já foi derramado. Você está desinformado, já foi derramado. Vem sobre nós, ele já veio, você é um desinformado, você está desatualizado, ele já veio, ele habita em você, o problema é outro. Aí você faz outra oração errada: enche-me, não é encher, você está precisando ser esvaziado, é porque você está cheio de você mesmo, cheio do entulho de pecado, de carnalidade. O problema é dizer: Senhor, esvazia-me, porque o teu Espírito está sufocado aqui dentro, porque eu não tenho tempo, eu não tenho devoção, eu não tenho consagração, eu não tenho entrega, eu não tenho amor à tua palavra, eu não tenho senso de cooperação no serviço, eu não tenho um compromisso congregacional com os meus irmãos. Então você está entulhado, você precisa desentulhar, esvaziar, para que o Espírito Santo possa fluir. Não é pedir para o Espírito Santo te encher, é pedir para que ele te esvazie. Me esvazie, Espírito Santo, de tudo aquilo que tem tomado o teu lugar na minha vida. Sabe o que você precisa experimentar? É um fluir do Espírito na tua vida. Vou te colocar nesse assunto de maneira mais clara. Vou colocar você bem atualizado nisso. Você nasceu de novo? Nasceu. Tem que ter nascido, não é possível. Senão nós vemos um encontro errado. Nós nascemos de novo, sim. Você nasceu da água, você nasceu do Espírito. Quando você converteu, o Espírito Santo, ele convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Foi o Espírito Santo que trabalhou a palavra no teu coração para te levar ao arrependimento. O Espírito Santo veio fazer morada dentro de você, ele veio te habitar. Então ele está aí. Então você não precisa orar para ele vir mais. Você precisa orar para que os seus olhos se abram e você perceba o quanto da tua vida natural está sufocando a obra do Espírito. O quanto da tua vida natural impede o fluir dele, comunhão com ele. Então, se você nasceu de novo, você precisa saber que a habitação do Espírito é uma bênção subsequente à conversão, à regeneração. Ele está dentro de nós. Quando Jesus disse assim para os discípulos: vós o conheceis, olha que coisa linda, vós o conheceis, observe aqui, porque ele habita convosco e estará em vós. Conheceis, habita convosco, estará em vós. Veja o quanto isso é interessante, porque depois, em Atos dos Apóstolos, os discípulos entenderam isso, que eles conheciam o Espírito Santo. Aonde que eles conheceram o Espírito Santo? Na vida e no ministério de Jesus. Como o Senhor nos falou ontem, tudo que foi ministrado em Cristo e por meio de Cristo era a obra do Espírito Santo nele. Aonde estava o Espírito Santo naqueles 3 anos e 6 meses do ministério de Cristo? Ele estava em Cristo. Cristo era a habitação do Espírito na terra. Na hora eles não conheceram,
Mas depois eles perceberam que eles já conheciam que aquele Espírito que estava em Jesus era o Espírito que estava nele. E que o Espírito neles viria no Pentecoste para dar continuidade à obra de Cristo. E que eles, a igreja primitiva, não era uma obra do Espírito divorciada, desassociada, desintegrada da obra de Cristo. Não. A igreja era a continuidade da obra de Cristo. E quem poderia fazer essa continuidade? O próprio Espírito que estava em Cristo agora estaria neles. Entende, irmãos? Então vós o conheceis, porque Ele habita convosco. O Espírito Santo habitou com eles, habitava com eles, porque o Espírito Santo estava em Cristo. Então o conhecimento e a habitação do Espírito estava em Cristo. Mas eles não entenderam. Por isso que Jesus vai dizer em João 14, enfatizar isso em João 16, naquele dia. Porque quando o Espírito Santo veio, eles perceberam que ele veio fazer neles uma obra tão grande quanto foi a obra da redenção realizada por Cristo. E que agora o Espírito que habitava em Cristo é o Espírito que habitava neles. E eles poderiam seguir nas mesmas obras de Cristo. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio e habitou. Irmãos, preste atenção em algo que eu vou te dizer. A obra de Deus, ela pode ser resumida em 3 partes. E nós não podemos tirar o Espírito Santo dessa obra. A primeira obra de Deus é a obra da criação. Quando você estuda a obra da criação, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então você vai ver tudo isso. E o Espírito de Deus pairava. Sabe o que significa essa palavra pairava no hebraico? Da ideia como uma galinha que está chocando os seus ovos. O Espírito Santo estava ali, na obra da criação, como uma galinha chocando os seus ovos. Então você vê que o Espírito Santo está na criação. Aí você entende, esta é a obra da criação. Então Deus criou todas as coisas. Deus estabeleceu o universo, criou todas as leis do universo, criou todas as leis que governam o tempo, a matéria, toda a biologia, tudo foi criado pela palavra do seu poder. Então nós temos a criação. Agora, a segunda obra de Deus é a obra da cruz. Essa obra é tão importante sobre todos os aspectos, porque se não houvesse aquela cruz, toda a criação se desintegraria, a vida perderia o sentido, e o caos tomaria toda a criação de Deus. O homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, permita-me colocar da seguinte forma, como a coroa daquela criação de Deus. O homem que foi criado, diferentemente de tudo, a imagem e a semelhança de Deus. O homem que foi criado para expressar Deus. Este homem, ele estaria completamente desintegrado, perdido e condenado. E ele seria a maior perversão na criação. Mas graças a Deus veio a cruz. E quando a cruz veio, ela coloca tudo em ordem. Agora nós podemos dizer a criação, o homem, tudo foi colocado sobre esse poder integrador que é a cruz de Cristo. Mas a cruz não poderia fazer tudo sozinho. E coloco isso com extremo cuidado. Porque ainda precisava de um outro ato de Deus. E que ato seria esse, irmãos? Porque a criação não poderia ficar sozinha. Então veio a cruz. E talvez esse aspecto da cruz a gente não tenha percebido. A cruz, ela é um ponto integrador. Ela integrou todo o universo de Deus. Agora, tudo pode ser colocado aos pés do cabeça exaltado, que é o nosso Senhor Jesus. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra.
Tudo um dia Deus vai colocar. E por que Deus vai colocar? Porque a palavra convergir ali vem de um vocábulo do texto grego que significa colocar novamente todas as coisas aos pés do cabeça exaltado. Porque nós sabemos que quando o homem pecou, a criação sofreu um profundo impacto. Paulo revela isso com muita propriedade em Romanos capítulo 8. A criação foi entregue à vaidade. Ela perdeu o seu propósito real, porque ela foi criada para a manifestação da glória dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus, por meio da criação, exaltassem a Cristo como cabeça de todas as coisas. Isso não aconteceu, irmãos. O pecado veio, mas o pecado não foi capaz de destruir tudo. Não foi capaz de destruir nem a criação e nem o homem, porque agora nós temos a cruz. Mas a cruz não poderia ficar sozinha. A cruz não poderia ser a cruz de 2000 anos atrás. Aí tem um outro ato de Deus. Esse ato, irmãos, ele tem que ser tratado com toda seriedade como a cruz. O Pentecostes. Agora o Espírito Santo veio para trazer real tudo o que Cristo alcançou lá na cruz. Agora se torna uma realidade dentro de nós. A cruz não seria a cruz se o Espírito Santo não fosse derramado no Pentecostes. Assim como está a cruz para a criação, está o Pentecostes para a cruz. O Espírito Santo veio para fazer esse sublime papel de substantificar, de trazer à realidade tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos que entender, irmãos, que a cruz é o mais extraordinário ato de Deus, de amor, de graça, de misericórdia. Nunca conheceríamos Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a misericórdia de Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a graça de Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a glória de Deus se não fosse pela cruz. Mas nunca conheceríamos todas essas realidades em nossa experiência se não fosse pelo Pentecoste. Por isso o Espírito Santo veio. Agora a igreja primitiva se torna uma outra igreja. Aqueles irmãos saíram daquele cenáculo de João 20, se lembra? João 20, 19, trancadas as portas onde estavam os judeus, os discípulos, com medo dos judeus. Entrou Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele disse aqui os cravos. Olha os cravos. E sabe o que ele fez? Soprou sobre eles o espírito de vida. Irmãos e irmãs, Jesus ficou 40 dias aqui na terra. Essa foi a última parte da sua obra. E ele estava preparando eles para um tremendo acontecimento. Era o acontecimento do Pentecostes. Assim como os profetas, irmãos, estiveram antes de Cristo anunciando a vinda de Cristo, anunciando que ele viria, que ele nasceria, que ele morreria. Então o que nós temos, irmãos? Os profetas falando dessa primeira vinda de Cristo. O que nós temos naqueles 40 dias? Cristo preparando os discípulos para a vinda do Espírito Santo. Ele mesmo preparou eles para a vinda do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele havia rogado: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro da mesma natureza, com a mesma essência, outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. É o Espírito Santo. E o que nós temos feito com ele, irmãos? O que nós temos feito com o poder dele, com a vida dele? Como nós temos reagido a ele? Como nós temos caminhado com ele? O que significa o Espírito Santo para nós? Se não entendemos o seu ministério, se não entendemos a sua obra, nós não entendemos a cruz, nós não entendemos a doutrina dos apóstolos. Porque quando você toma Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, comunhão, a partir do pão e as orações, você sabe que esses fundamentos práticos estão ligados aos 4 fundamentos práticos de Mateus capítulo 16. Cristo,
A igreja, a cruz e o reino. Cristo, doutrina dos apóstolos. A igreja, comunhão. A cruz, o partir do pão. O reino, as orações. Porque as nossas orações, como o Senhor Jesus disse para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele volta a esse assunto em Mateus 18. Ele vai dizer isso desde o versículo 18. Ele vai dizer: tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. E o que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Se dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, que seja a vontade do Pai, assim será feito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Esta é a doutrina, irmãos, da oração e o reino. Não é a oração e o meu carro, não é a oração e o meu prazer, é a oração o reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Oração, em primeiro lugar, ela tem que estar intimamente ligada com o reino. Não é com o que eu quero. Você pode interceder pelas coisas periféricas? Pode. Está errado? Não. Mas você saberá, mais cedo ou mais tarde, que as suas orações, em primeiro lugar, está ligada ao reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se nós buscamos todas as coisas, colocando o reino em segundo lugar, não teremos acréscimo de nada, pelo contrário, teremos o fracasso de tudo. Então, irmãos e irmãs, como é importante que o Espírito Santo tome o seu lugar de volta nesta igreja do século 21. Como nós estamos precisando, coloco aqui com muito cuidado, de um novo Pentecostes. Estava lendo um trecho escrito pelo irmão Campbell Morgan, e ele disse algo muito interessante, que um dos pavores que nós temos da cruz e da obra do Espírito Santo é porque se nós tivermos que nos relacionar com a cruz e nos submeter à obra do Espírito Santo, nós temos que ter certeza que o nosso mundo será destronado, nossa rotina será mudada, nossas prioridades serão todas perdidas. Então não queremos mudar a nossa rotina e não queremos negociar nossas prioridades. Que a cruz fique no seu devido lugar e o Espírito Santo também, e aí eu vivo a minha vida. Irmãos, compromisso com Deus significa uma mudança de prioridade, significa uma entrega absoluta. Nós temos que parar de ficar mentindo em nossas orações. Toma minha vida. Toma? Você entrega mesmo? Você não entrega nenhuma oferta, e olha que você entrega a oferta, é o troco do pão. Toma minha vida, faz dela o que quiseres. Já percebeu que você fez essa oração tem 20 anos e não foi feito nada? Sabe por que não foi feito nada? Porque você orou de boca para fora. O seu coração não pede isso. O seu coração diz assim: deixa eu fazer contigo o que eu quero, deixa eu te usar para meu prazer. Irmãos, nunca se esqueça que Deus, Ele não só ouve a nossa voz, como Ele conhece a motivação de cada frase que nós pronunciamos. Se tem algo que nós precisamos fazer aqui, é uma profunda oração de arrependimento. Uma profunda oração de arrependimento. Deixe-me colocar alguns pontos, irmãos, para que a gente conclua, e depois nós vamos seguir nas palavras que virão, sobre 3 pontos que nós precisamos refletir. Resistir ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. Nós precisamos refletir sobre essas 3 frases. Refletir sobre resistir, entristecer e apagar o Espírito Santo. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre os capítulos 14, 15 e 16 de João, apenas pegando alguns textos. João 14, 17, é um texto que nós já meditamos aqui. João 14, 17 diz: o Espírito da verdade. Essa palavra verdade aqui, a tradução dela é realidade, porque o sublime papel do Espírito Santo
é trazer para nós toda a realidade da espiritualidade, toda a realidade daquilo que Cristo alcançou por nós, toda a realidade do profundo significado daquilo que foi a cruz, daquilo que é a cruz em nós. Nunca podemos pensar na cruz histórica. Claro, temos que pensar na cruz histórica, mas temos que entender que a cruz histórica é a cruz real para nós hoje, porque aquela é a cruz de Cristo. Aquela não é apenas uma cruz que foi fincada na história, aquela é uma cruz cuja realidade está cravada nos nossos corações. Tudo que Cristo alcançou naquela cruz, Ele alcançou para nós. E é o Espírito Santo que traz a realidade da vitória e da realidade do poder da cruz de Cristo. Se você toma as 7 palavras da cruz, aquelas palavras que foram pronunciadas pelo nosso Senhor Jesus, você saberá que todas aquelas palavras, elas resumem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade da realidade daquilo que é a cruz do nosso Senhor Jesus. E cada uma daquelas palavras, elas demonstram não apenas o coração escancarado do nosso Senhor, mas as bênçãos provenientes para nós. Não são palavras quaisquer, são palavras de um peso extraordinário. São palavras que elas vão nos libertar. São palavras que vão mostrar direitos que agora nós temos, garantias, certezas, esperança. Eu posso dizer para vocês que de tudo aquilo que nós podemos chamar o evangelho pregado por Cristo Jesus podem ser resumidos nessas 7 palavras da cruz. Me atrevo a dizer que essas são as palavras mais profundas ditas pelo nosso Senhor. Cada palavra, cada frase ali precisa ser estudada aos pés do Senhor, como Moisés, despido de suas sandálias, em reconhecimento à reverência daquele lugar e da presença daquele que falava com ele. Assim temos que ser nós com essas palavras. Sabe por quê, irmãos? Aquelas palavras não são as palavras da cruz apenas. Aquelas palavras, elas são as bênçãos da cruz para nós. É isso que você tem que entender. É a palavra do perdão, a palavra da segurança, a palavra daquele que foi desamparado para que nós fôssemos incluídos. Ele foi desamparado. É a palavra do triunfo. É a palavra da certeza eterna. É isso que você tem que ver ali. Mas quem, irmãos, tornará isso realidade para nós? Quem tornará essa verdade realidade para nós? Porque quando você lê Hebreus, capítulo 2, você vai ver o escritor dessa epístola descrever um pouco da cruz, onde ele vai falar que Cristo, naquela maravilhosa obra da cruz, Ele nos livrou do pavor da morte. Ele nos livrou de Satanás. Paulo vai dizer em Colossenses 2,15 que ele despojou todo o principado e potestade e triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Ele não fez isso como fim em si mesmo, ele fez isso por mim e por você. Quem tornará esse triunfo uma realidade em nós? O Espírito Santo. E por que não temos experimentado isso? Porque existem muitos entulhos. Meu irmão e minha irmã, eu te encorajo, a mim e a você, que nós tenhamos a oportunidade ainda nesta manhã de dizer ao Senhor: Senhor, desentulha toda essa imundícia que tem sufocado a vida, a obra e o poder do Teu Espírito dentro de mim. Porque a obra do Espírito Santo é uma obra de profunda libertação, de uma profunda consciência. Então, realidade, Espírito da verdade. Ele diz que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem o conhece. O mundo resiste. Resistir o Espírito Santo é uma coisa que só um ímpio pode fazer. O cristão não. O cristão não resiste o Espírito Santo, só o ímpio. Nós vamos mostrar isso de maneira mais doutrinária daqui a pouco, ou talvez na outra oportunidade. Resistir, aonde está a palavra? Resistir o Espírito. Se você ler o contexto,
é uma referência aos ímpios, é uma mensagem de Cornélio. Em Atos 7, os ímpios resistem, o cristão não. Porque o cristão, meus irmãos, quando o cristão ele é regenerado, o Espírito Santo vem e habita ele é habitado. Então o Espírito Santo vem e faz uma morada, o Espírito Santo está ali, habitando ele. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode entristecer, ele pode magoar, ele pode desprezar o dom e a unção do Espírito. O resistir é para os ímpios, o entristecer é para os cristãos, e o apagar o Espírito é para aqueles que receberam algum dom especial para o serviço. Nós vamos ver isso de maneira doutrinária. É isso que nós temos que refletir, doutrinária. Nós podemos sim apagar. O que você pode apagar? O dom, a unção. Entristecer, se você olhar o contexto, está ali uma lista de pecados, que nós cometemos, e por causa desses pecados, o Espírito Santo é entristecido. Quem resiste ao Espírito Santo? O ímpio. O mundo não vê, nem o conhece, o mundo resiste. Ele diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sabe o que Jesus disse? Vou traduzir, vou parafrasear para ficar melhor. Jesus está dizendo: vocês já o conhecem, vocês já o conhecem em minha vida. Ele habita no meio de vocês, porque ele sempre esteve comigo. Tudo que eu fiz foi no poder dele, foi na vida dele, não foi no meu poder inerente à minha natureza, foi no poder dele. Mas este poder, esta presença que me habilitou a cumprir toda a vontade do Pai, habitará vocês para sempre. Assim como eu cumpri a vontade do Pai, vocês também cumprirão a vontade do Pai. Se nós não entristecê-lo, se nós não apagá-lo, nós cumpriremos toda a vontade do Pai, assim como Cristo também cumpriu. Se, irmãos, nós não estamos cumprindo toda a vontade de Deus, se você sente que você está fora da vontade de Deus, é porque você está entristecendo ou você tem apagado o Espírito de Deus. Digo para você, isso é muito sério, mas vamos tratar deste assunto de maneira mais detalhada. Vamos para o versículo 26 deste mesmo capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz: mas, ele coloca uma palavra linda, o Consolador. Ele vai chamar o Espírito Santo de Paracleto. Paracleto, essa palavra fala de um advogado, de um intercessor, de um amigo fiel, de um ajudador. É tudo isso que você vai encontrar. Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele diz duas coisas. Primeiro, vos ensinará todas as coisas. Não haverá necessidade que ninguém diga: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Hebreus capítulo 8. Meus irmãos, aqui está. Quanta ignorância espiritual no meio do povo de Deus. Quantas pessoas não conseguem tocar as insondáveis riquezas de Cristo? Nós sabemos sim, irmãos, nem todos são mestres, nem todos têm o encargo de mestre, de profeta, que são os encargos relacionados ao ministério da palavra. Mas aqui estamos falando de conhecer o Senhor, de ser ensinado. Ensinado aqui é como diz Paulo em Romanos 8, é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina, ele nos guia. Você não sabe qual a decisão tomar, você não sabe qual a direção tomar, você não sabe qual caminho seguir. O Espírito Santo, ele vai à sua frente para te guiar. O Espírito Santo, ele vai não apenas te guiar na sua vida natural, ele também vai te ensinar na vida espiritual, porque nele está todo o ensino, e ele é aquele que perscruta as insondáveis riquezas de Deus, o mais íntimo do ser de Deus, as profundezas de Deus. Ninguém conhece a não ser o Espírito de Deus. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele nos ensina por meio da revelação. Ele nos ensina as profundezas de Deus.
Ninguém, irmãos, pode se vangloriar de ser um analfabeto espiritual, porque o nosso problema de ignorância espiritual é um problema de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Toda a nossa ignorância, toda a nossa frieza com a palavra, não é cansaço não, irmãos, não é falta de tempo não, irmãos, isso é só uma desculpa que a carne está te dando para tentar aliviar sua consciência, pois eu quero que sua consciência pese agora. O seu problema é que você tem rejeitado, tem entristecido e tem apagado o Espírito Santo na tua vida. É isso que você precisa saber. Você diz, mas eu leio a Bíblia e eu não compreendo. E quem aqui consegue compreender com a mente natural? Quem conhece o Senhor se não for o seu Espírito, a sua palavra? Esse sopro de Deus, esse Espírito de Deus, esse vento de Deus, essa pessoa santa, ela nos ensina como um santo mestre. Você vai ler, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Espírito Santo vai te levar a ver algo nessa frase que ninguém nunca foi capaz de te mostrar. O Espírito Santo. Porque nós paramos de depender dele. Nós paramos de depender dele. Hoje já tem os aplicativos que traduz texto, que vai lá no original, que traz tudo para você. Nunca estudou grego na vida, mas o seu aplicativo te ensina tudo do grego, da palavra, e você, nossa, sei tudo. Você pode saber tudo, mas sem vida. O detalhe é que o Espírito Santo coloca vida naquela frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, como nós estamos precisando desse ensino, um ensino que tire de nós o engano, a mentira, a superficialidade. Você e eu temos que orar, Espírito Santo, tome o encabeçamento do ensino, do mestre entre nós, eleja homens escolhidos por ti, encha-os da tua unção e nos ensine toda a tua verdade. Olha o que ele diz, todas as coisas. Então ele vai te ensinar, tanto no sentido natural como no sentido espiritual, e mais ainda, olha que frase linda, vos fará lembrar de tudo o que o nosso Senhor ensinou. Como assim, irmãos? O que significa essa frase, vos fará lembrar? Qual o peso essa frase tem? Qual o seu significado? O que isso pode mudar na minha vida? Essa frase não pode ser tomada no sentido natural, no sentido literal. Significa que o Espírito Santo, ele vai tornar as palavras de Cristo tão reais, tão vivas, aquelas histórias que estão aqui registradas, você pode ler, toma a história do Zaqueu, toma a história de quem você quiser, você pode pegar cada uma dessa história, quando o Espírito Santo colocar luz nela para você, você vai perceber e você poderá sentir a mesma realidade dentro de você, como aquela mulher sentiu, como aquele homem sentiu. Você pode perceber o que aquelas pessoas perceberam. Isso vai se tornar tão real que é impossível você ler essa história e não sentir uma profunda comoção, uma profunda emoção, um profundo batismo, um mergulhar de alegria, de gozo, quando você lê as palavras do nosso Senhor. É como se você estivesse vendo aquela face dele queimada pelo sol, tomada pela poeira, falando para aqueles discípulos, olhando para Zaqueu e dizendo, Zaqueu, eu vim em Jericó, foi por causa de ti. Não precisava você ter escondido, corrido, não precisava você ter feito toda essa coisa que você fez, saiu correndo na frente da multidão, subiu na árvore, você não tinha condições para fazer isso. Eu vim em Jericó por causa de você, a última vez que eu vou passar aqui, eu estou indo para a tua casa, corre lá, avisa para todo mundo, eu estou indo para lá. Você sente isso, irmãos? Vê aquela história, emocionante história, você lê no natural não tem graça, você lê no natural, Jesus vai passando por Jericó, tem um homem ali, cobrador de impostos, o que ele fez? Ele saiu correndo, tinha uma multidão que impedia ele ver Jesus, ele não conseguiu, de um lado e do outro, ele saiu correndo, subiu no sicômoro, ficou lá olhando no meio da multidão, ele nunca ia ver Jesus, nunca, porque, veja, desde o início do texto, havia uma multidão que o impedia, a multidão iria impedi-lo sempre,
Mas se você ler o final, o versículo 10 desse episódio, está assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar. Como que está lá? Tem um artigo ali, irmãos. Não é uns não é todos não. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ali, irmãos, muda na sua Bíblia, coloca lá Zaqueu. Ele veio buscar e salvar o Zaqueu. Não está assim, irmãos? Eu estou inventando. O Filho do Homem veio buscar e salvar uns, não. Muitos, não. Todos, não. O perdido. Aquele perdido ali era o Zaqueu. Ele foi em Jericó só para salvar o Zaqueu. Como ele viria na cruz só para morrer no teu lugar, se você fosse o único perdido. Consegue ver? Não é linda a história, irmãos? Quem vai nos mostrar isso? Pega lá os livros, os comentários, você vai aprender muita coisa. Mas no dia que você aprender a ler a Bíblia, e sabendo que o Espírito Santo vai te ensinar, você vai conhecer coisas que você nunca conheceu, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você vai ver coisas que você nunca viu. Porque o Espírito Santo foi nos dado para ensinar todas as coisas. E você lê e cansa. Você lê e cansa. E você lê e vai perdendo cansaço, vai perdendo estímulo. Por que você perdeu o estímulo com a palavra de Deus? Ela deixou de ser a palavra de Deus? Não. Você não tem tempo? Diz que não tem. Você é ocupado demais? Sim, estou ocupado demais. Eu estou frio espiritualmente? Não. É porque você perdeu o mestre de vista. O Espírito Santo é um mestre que nos ensina todas as coisas. Ele foi dado agora. E ele vai nos fazer lembrar, ele vai nos levar de volta para o ministério de Cristo. Porque Cristo é o alvo do Espírito Santo sempre. Jesus não disse assim: e ele vos fará lembrar de tudo que os profetas disseram. Ele vai fazer. Mas Jesus colocou um ponto particular: ele fará vocês lembrar de tudo que eu ensinei, tudo que eu disse. Sabe o que isso poderia ser traduzido? O Espírito Santo trará toda a realidade, toda a força, toda a singularidade daquilo que eu disse. Porque, irmãos, a lei e os profetas convergem em Cristo, porque Cristo é o sumário de toda a palavra, de todo o Evangelho. O Evangelho é Ele, tudo que os profetas escreveram converge nele, a lei e os profetas nele. Então, se o Espírito Santo nos leva a Cristo, nós temos a chave que interpretará toda a palavra de Deus. Esse é o segredo. Então por que nós vamos justificar que nós somos uma igreja que os irmãos não crescem, os irmãos não amadurecem? Nosso problema não é esse. Nosso problema é da falta de crescimento, da falta de maturidade, é que o Espírito Santo não tem o seu lugar singular entre nós como mestre. Está aqui, irmãos. Ele nos ensinará e nos fará lembrar. Vamos para o capítulo 15, versículo 26. Está assim, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, ele já falou, que dele procede, porque procede do Pai. Porque ele é Deus com Deus. Ele diz assim: esse dará testemunho de mim. Porque essa é a sua principal obra. Tornar Cristo revelado, tornar Cristo experimentado, tornar Cristo conhecido em nossa vida, irmãos. Colocar Cristo no seu devido lugar dentro de nós. Eu quero te dizer o seguinte, que quando você perde tudo isso que eu estou falando em relação ao Espírito, quando sua vida fica entulhada, você pode clamar por Cristo, você pode falar de Cristo, você pode adorar Cristo. Mas eu quero te falar que não é aí que as coisas começam. Nós precisamos entender que nessa dispensação as coisas não começam assim, elas não funcionam assim. Não adianta a falsa espiritualidade, a dissimulação religiosa, não funciona. Deus não viola a sua palavra. Deus não se contradiz. Então, se nós queremos dizer assim, com toda a nossa força: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Isso não pode ser retórica, isso tem que ser realidade.
porém nunca será realidade se o Espírito Santo não estiver fazendo uma obra em você, e o resultado dessa obra é que Cristo está sendo testemunhado. O testemunho de Cristo na nossa vida como obra do Espírito Santo é o fundamento. Tudo em nós tem que ter esse selo, esse testemunho, porque essa é a sua grande obra na nossa vida, dar um testemunho de Cristo. Que testemunho é esse? É um testemunho fundamentado na sua obra, na sua pessoa. Aonde Ele faz isso? Em nós. Ele veio para dar um testemunho dentro de nós sobre Cristo, baseado em sua pessoa, baseado em sua obra. Jesus colocou isso com tanta delicadeza: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei, que do Pai procede. Olha a delicadeza para dizer tudo isso. Sabe o que Ele vai fazer? Esse que é enviado por mim, esse que procede do Pai, Ele vai dar o meu testemunho em vocês. Jesus disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós só seremos testemunhas se o Espírito Santo der o testemunho de Cristo na nossa vida. Nós nunca, irmãos, teremos nenhum testemunho se esse não for o testemunho que o Espírito dá de Cristo na nossa vida. Que assunto glorioso é esse, irmãos, mas eu tenho que terminar. Vamos para o último texto. Capítulo 16, versículo 13. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, sempre a ênfase está nesta palavra, verdade, Ele vos guiará, vos ensinará, vos fará lembrar de mim. Agora ele diz: guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu creio que essa deve ser a nossa preocupação. Eu creio que nossa preocupação tem que ser baseada nessa última frase: Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Então você não precisa preocupar sobre quem será o anticristo, se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação, se o milênio é 1000 anos, ou se é figurativo, ou se são 100 anos. Não se preocupa. Se você estiver debaixo do ensinamento do Espírito Santo, Ele te ensinará todas as coisas que virão. É isso que nós queremos, irmãos, e que esses dias sejam baseados nessa busca, nessa palavra de introdução sobre os temas que nós iremos estudar a seguir. Possa você refletir sobre o que orar a partir daqui, sobre a postura que você precisa ter a partir desse momento, porque nessas duas palavras já compartilhadas, nós já temos muito do que arrepender, nós temos muito do que tratar com Deus face a face, de chegar diante dele agora e dizer: Deus, eu não vim para um evento, eu vim para um acontecimento. Isso aqui tem que ser um acontecimento na minha vida. Então é tempo, irmãos, em primeiro lugar, arrependimento. O que nós temos feito com a obra do Espírito Santo, com a sua pessoa, com tudo isso aqui, irmãos? Os fundamentos. Nós estamos sendo uma casa edificada sem fundamentos. A casa de Deus tem fundamentos, irmãos. Pode ser que a minha casa, a casa espiritual que eu estou edificando, a tua casa, a casa que cada um de nós aqui estamos achando que estamos edificando, seja algo para Deus. Não, o Espírito Santo não vai habitar aí. Paulo diz em Efésios capítulo 2, olha os versículos, desde o versículo 18 a 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra, o fundamento. Ele diz: eu edificarei minha igreja. A igreja está edificada sobre este fundamento, onde ele diz: as portas do inferno não prevalecerão, lutarão, pelejarão, porém não prevalecerão contra ela. Por quê, irmãos? Está claro, porque ela está sobre o fundamento. Em Mateus 7 nós temos a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Sabe por quê, irmãos?
Muitas das nossas comunidades estão como o barco de Jonas, é porque perdeu os fundamentos da doutrina e da prática. Não adianta ter doutrina se você não tem prática. Porque se Cristo é o primeiro fundamento da doutrina dos apóstolos, a palavra é o primeiro fundamento da doutrina prática da igreja. Se a igreja é o segundo fundamento da doutrina dos apóstolos, a comunhão é o segundo fundamento da doutrina prática. Assim quanto a cruz e o reino, quanto a mesa e as orações. Nós não podemos tirar os fundamentos. Nós temos que ter, irmãos, humildade. Se algo você vai ver, e que era visível em todos os avivamentos, é que aqueles cristãos tiveram o senso do profundo arrependimento. Eles tiveram o senso do quebrantamento, eles tiveram a coragem de confessar os seus pecados. Então vamos tirar esse nós, coloque agora o seu nome no lugar do nós. Comece a assumir a culpa pelo fato do Espírito Santo ter perdido o seu encabeçamento na igreja. Porque se Deus começar uma faísca na tua vida, na minha vida, Ele pode incendiar muitas assembleias por todo esse Brasil. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Bendito Deus e Pai eterno. Senhor, que Tu possas nesta hora, através desta palavra, tocar o meu coração, o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta hora. Porque, Senhor, o quanto eu tenho atrapalhado a Tua obra, o quanto eu tenho colocado as mãos sujas e imundas da Tua obra, o quanto eu tenho atrasado a obra do Teu Espírito, assim como muitos que estão aqui, Senhor. Por isso eu te peço, querido Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós aqui. Nós não queremos seguir no nosso próprio caminho. Nós não queremos cometer essa infâmia de seguir o nosso próprio caminho. Vem Espírito Santo e nos guia a toda a verdade. Vem e nos ensine toda a verdade. Senhor, nós não queremos ficar nesse navio do Jonas, Senhor. Nós queremos assumir a culpa por todo esse naufrágio espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Faz-nos ver o que cada um de nós, a partir da minha vida, o que cada um de nós temos cooperado para atrasar a obra do Teu Espírito Santo em nossas comunidades. O quanto cada um de nós temos cooperado para o esfriamento da palavra, da comunhão, do partir do pão, das orações. Senhor, nos ajude nesta hora. Nós estamos aqui refletindo com seriedade a obra do Teu Espírito, o quanto nós temos entristecido, o quanto nós temos apagado a obra do Teu Espírito Santo. Clamamos a Ti, ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos aqui um encontro, uma conferência, nós queremos aqui um acontecimento do Senhor na nossa vida. Então ajuda-nos, Espírito Santo. Porque quando olhamos para Atos, quando olhamos para os episódios da igreja de Atos, nós nos sentimos, eu me sinto envergonhado, Senhor. Envergonhado, Senhor, porque tenho perdido a intrepidez, temos visto tanta falta de ousadia na oração, na adoração, na palavra, na comunhão. Então ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos colocar um band-aid em cima de um câncer. Nós queremos dizer que existe sim, Senhor, existe um entristecimento profundo do Teu Espírito Santo com a minha vida, com a nossa vida. Existe sim, ó Deus, uma atitude clara, franca e aberta em apagar o Teu Espírito. Como nós temos apagado o dom do Teu Espírito em nosso serviço espiritual. Reaviva o Teu fogo, reaviva o Teu dom, reaviva a Tua unção na nossa vida, Senhor.
Quantos encargos aqui, Senhor, quantos serviços aqui já viraram pó, unicamente pó, fumaça. Somos como um mar morto. Nós estamos evaporando toda a vida que veio desde o Hermon, desde o alto do Hermon, aqueles 4 rios que formaram o Jordão, o mar da Galileia, e agora se tornou um mar morto, e agora se tornou apenas vapor. Não, Senhor, nós pedimos a Ti, não, Senhor, se ainda houver tempo, restaura-nos nesta manhã, restaura-nos nesta manhã, restaura, reaviva o dom que o Senhor confiou a este homem, a esta mulher, reaviva o Teu dom nesta manhã, Espírito Santo. Nós Te pedimos, Senhor, vem, sonda o nosso coração. Se Tu és aquele que sonda as profundezas de Deus, Tu és aquele que sonda as profundezas do nosso coração. Sonda-nos nesta manhã, querido Espírito Santo. Sonda o mais profundo da minha alma, sonda o mais profundo da alma deste homem, desta mulher, deste vaso que o Senhor escolheu, e hoje está aí um homem vazio, um homem frio, um homem diferente. Reaviva o Teu dom na vida dele agora, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus, acenda o Teu fogo novamente, o fogo do Teu Espírito. Nós Te pedimos em nome de Jesus.